Olá, seja bem-vindo ao Ação e Cidadania. No programa de hoje vamos conhecer a Associação Santo Agostinho. Para contar um pouco sobre este trabalho, recebo a Maria Estela Penteado Cardoso, presidente do Conselho de Administração da ASA. Bem-vinda ao programa. Obrigada, Juliana. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Prazer é nosso. E também com a gente a Célia Tchuquian, superintendente executiva da associação. Bem-vinda, Célia. Muito obrigada. Para começar, qual é o trabalho que a associação faz e como ela começou? A Associação Santo Agostinho, que nós conhecemos por ASA, tem uma história de 75 anos, o que é bastante importante, uma vez que as organizações muitas vezes têm dificuldade para sobreviver pela falta de recursos ou por uma missão que não é tão forte, e a ASA vem sobressaindo e firme na sua proposta durante esses 75 anos. Ela começou por um grupo de alunas de uma mesma escola que pertenciam às Cônigas de Santo Agostinho, com um trabalho de desenvolver alguma coisa para o social durante a época do Natal, uma campanha, ou numa escola gratuita que tinha perto, e desde então ela permaneceu viva. A ASA atende crianças de 0 até idosos de 100 anos. Então é um grande desafio, porque a gente trabalha com crianças, jovens e os idosos. São necessidades totalmente diferentes, né? Bastante diferentes. Mas com isso a gente acha que consegue atingir pessoas que realmente têm necessidade. E Célia, quais são as necessidades em comum desse público que vocês atendem? Olha, todos os nossos atendidos vêm de uma camada de vulnerabilidade social, né? Eu acho que as demandas são diferentes, evidentemente, devido às idades, mas todas muito importantes, né? Na verdade, é uma prestação de serviço que a gente faz para as famílias poderem trabalhar e ter uma vida mais completa, né? Porque no caso das crianças, as mães precisam ter algum lugar onde elas sintam que eles estão sendo cuidados, né? E no caso dos idosos, que é uma prestação nova de serviço, também, porque esses idosos ficavam em casa o dia inteiro sentados sem fazer nada, sem provavelmente uma alimentação saudável, e hoje em dia eles vêm e passam o dia num lugar onde eles têm inúmeras atividades. Né? Então, as demandas são, na verdade, uma complementação do trabalho da família, né? E quais são as atividades para as crianças? Os pequenos, que vão de 0 a 4 anos, tem uma organização que a gente consegue até 6, e isso é um pré-requisito das parcerias com a prefeitura. Eles passam o dia. As escolas indicam ou não? Em geral, as crianças as mães fazem inscrição através da prefeitura e a prefeitura, por bairro, encaminha. Lá eles recebem todo o atendimento das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. As crianças têm um número exato de crianças com um educador. Eles têm toda a parte de alimentação, descanso, lazer, são subdivididos em grupos. Tem toda uma programação pré-estabelecida, excelente, de uma qualidade, assim, fora do normal. E com isso a gente está cuidando bem dessa primeira infância. Depois eles podem retornar, e eles param, e eles podem retornar no que a gente chama que é o Centro CCA para adolescentes, que na verdade são crianças maiores e pré-adolescentes, vão até 14 anos. Lá eles trabalham no contraturno escolar. E aí são desenvolvidos projetos. Então, o pré-requisito é ele estar matriculado na escola, ele estar frequentando, e ele vai no período, no contraturno da escola mesmo. E depois a gente tem os idosos, que é o day clinic, que a gente chama, que é o dia que ele vai cedo e fica lá até o final do dia, exposto a várias atividades, alimentação, lazer, leitura, televisão, tudo que você possa imaginar que proporciona uma velhice mais humana, né? Então, é bem interessante mesmo. Eu acho que a prestação de serviço que nós temos nas nossas creches, que vão de 0 a 4 e de 0 a 6, o foco principal é a primeira infância, né? Nós temos essa preocupação muito grande,
porque sabemos que é de 0 a 6 anos que o ser humano tem um desenvolvimento mais pleno e o mais importante. Então, a importância deste cuidado nessa faixa etária é sempre ressaltada e sempre trabalhada com os nossos educadores, tanto na parte de formação como na parte de cuidado que elas dispensam às crianças, né? Porque a gente sabe que uma criança que recebe a atenção necessária e o desenvolvimento necessário nesta faixa etária, provavelmente ela terá um futuro mais promissor, né? Com relação aos CCAs, que são de 6 a 15, 14 anos e 11 meses, eles, a gente tem um grande desafio de fazer com que as nossas atividades sejam mais prazerosas do que ficar na rua jogando bola ou fazendo alguma outra coisa, né? Então, ter projetos que sejam bastante interessantes para eles, que despertem a curiosidade, é um dos nossos focos de trabalho. E o outro foco que é muito importante é a criação de projetos que realmente acrescentem à vida deles algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo, nesse momento, nós temos um projeto que a gente chama Previna-se, que é um projeto voltado para educação sexual, que, na verdade, vai respeitando as faixas etárias e que, ao contrário do que as pessoas imaginam, eles não têm o conhecimento necessário, né? E a gente sabe da importância... Os números provam isso, né? A quantidade de meninas jovens grávidas, com gravidez né? precoce. Então, tem esta preocupação sempre da gente poder fazer com que eles tenham atividades divertidas, que façam com que eles queiram vir, né? Então, esportes, artes, música, né? Que são coisas mais leves, vamos dizer, e alguns projetos que possam acrescentar alguma coisa na vida deles, né? Esse projeto Previna-se é um projeto que, inclusive, a gente é um projeto incentivado, que os fundos vêm desse projeto do FUNCAD, que é Imposto de Renda, e a gente acabou de complementar para ter, inclusive, uma psicóloga em cada espaço, para poder dar um atendimento especial para essas meninas que você sabe que nessa realidade a gente tem muito problema de abuso, de violência, né? Então, essas meninas, essas crianças precisam desse atendimento, eles precisam dessa acolhida. E a questão das né? doenças sexualmente transmissíveis. Exatamente. Também. Você vê, a gente está acabando de ouvir agora índices de que começou a sífilis de novo no país, quer dizer, doenças que praticamente já não existiam, estão começando a existir, né? Então, transmitir esses conhecimentos, fazer com que eles valorizem a vida deles é um dos nossos objetivos principais. E dessa forma, Juliana, o que a gente pretende é realmente trabalhar com o ser humano como um todo. Então, ele vai estar sendo exposto a diferentes atividades, não são propriamente cursos, alguns vêm um pouco mais formatados, mas você está complementando, você está contribuindo na formação dessa pessoa, desse ser humano. Os pais trabalham, não ficam em casa. Se eles ficam em casa, eles em geral estão bastante envolvidos com o trabalho da casa, ou eles estão na rua jogando bola e às vezes recebendo influências muito negativas. Então, levar esse jovem para um espaço em que ele possa ter um atendimento, uma formação, é realmente muito importante. Eu acho que essa questão que você levantou, da falta, às vezes, de atenção que o jovem, que a criança recebe em casa, é uma queixa de todos os projetos sociais. E as mães, geral, a mãe vai trabalhar, ela tem que levar renda para casa, né? Na verdade, eu acho que não é uma queixa, é uma constatação de que a gente, que esta é a realidade, né, dessas crianças e que qual é o bem que nós podemos fazer para suprir isso. Inclusive, trazer os pais para dentro do nosso espaço, poder orientá-los com relação a determinados temas. A gente costuma fazer palestras para eles. Nós temos uma parceria com o Instituto Horas da Vida,
que são um grupo de médicos. Você nunca ouviu falar desses? Já ouvi. Eles são muito legais, né? Então, são médicos particulares que atendem os nossos atendidos e os nossos funcionários no consultório particular. E eles, além desse atendimento, eles têm pessoas que fazem palestras muito interessantes e muito importantes, né? Então, trazer essas famílias para receber essa orientação, porque eles também não têm aonde conseguir isso, né? Então, estender esse trabalho além dos nossos muros, no sentido de poder fazer com que a comunidade, com que essas pessoas também tenham esses conhecimentos, é também uma preocupação muito grande nossa, né? Eu acho que essa questão também do atendimento de 0 a 100 anos ajuda na aproximação, né? É um grande família. desafio da ASA, principalmente porque eles estão distribuídos em várias unidades. Então, a gente tem 5 creches, tem 5 CCAs, que trabalham os maiores, e tem um lar dia, que é dos idosos. Uma estrutura grande, É né? grande, eles têm que falar a mesma linguagem, o que está sendo feito numa tem que ser feito na outra. Então, tem toda uma dinâmica de preparar esses educadores, os diretores dos locais, a parte administrativa, a alimentação, a limpeza. Enfim, não faltam desafios para a ASA, né? E existe uma dedicação muito grande, né, por parte do corpo que trabalha na ASA. São 230 funcionários, são aproximadamente 1.400 atendidos, divididos, subdivididos, contratados. Vocês têm voluntários também ou não? Além do voluntariado, que vai desde as senhorinhas que fazem o tricô e ajudam a fazer enxovaizinhos, ou alguma coisa que elas façam em termos de trabalho manual, que é vendido no bazar, que a gente organiza 2 vezes por ano, até voluntários que entram para dar aula de inglês, para dar aula de artes, para complementar a parte afetiva emocional de um trabalho de psicóloga. Então, nós temos, assim, várias frentes de voluntariado. E é importante essa contribuição da sociedade civil como uma pessoa que quer fazer sua parte, que quer também contribuir, não achar que só o governo é obrigado a fazer tudo. Com certeza. Acho que todos nós podemos dar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e do nosso tempo. A gente vai continuar falando disso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Ação e Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com Ação e Cidadania, hoje conhecendo a Associação Santo Agostinho. Eu continuo na companhia da Maria Estela Penteado Cardoso, presidente do Conselho de Administração da ASA, e da Célia Tilquian, superintendente executiva da associação. A gente estava falando sobre o bazar. Me conta um pouquinho como que ele funciona, como que ele é realizado. Nesses bazares, a gente tem o trabalho feito por voluntários, que em geral são trabalhos ligados ao artesanato, que vão desde brinquedos até roupinhas de bebê, de tricô, que são oferecidos. Tem um grupo de senhoras que recupera bijuterias e vendem, e isso entra, a renda integral entra para a ASA. Depois tem o bazar de final de ano, que é mais ou menos no mesmo molde, mas ele é um pouco mais longo. E aberto para a comunidade. Aberto para a comunidade, para quem tiver interessado. A gente geralmente posta no site. Qual que é o site? Ou nas páginas, www.asatransforma.org.br. Tem o Instagram, que é @asatransforma, e tem o Facebook também. Então, estão sempre lá dispostos as datas que vão acontecer. Fora isso, a gente tem também, para a nossa sustentabilidade, um evento que a gente organiza anualmente, que é o Game Dinner. E o que tem uma relevante importância é realmente o brechó, que são 2 unidades, né, Célia? Então, o brechó, nós recebemos doação de todos os tipos que você puder imaginar, né? Recebemos móveis, recebemos utensílios domésticos, mas principalmente roupas, né? Temos muito bons doadores e muito fiéis doadores. Isso faz com que nós tenhamos 2 brechós muito bem supridos de roupas de qualidade,
um em Pinheiros, na rua Maria Carolina, 680, e um em Santana, na Dorival Dias Minhoto, 231. O da Dorival Dias Minhoto, ele tem uma coisa interessante, que ele começou dentro de um container, né? Porque ele fica numa área que é o nosso CCI, o nosso Centro de Convivência, lá em Santana, onde nós temos uma creche, o CCA e o Lar Dia e o Centro Dia de Idosos. É uma área muito grande que nós recebemos de doação, então lá nós temos as 3 atividades no mesmo local e, além disso, tem o brechó. Então, as pessoas ligam para a ASA no telefone 3887-1112, falam com a Patrícia. Nós temos 2 caminhões que nos foram doados e os caminhões vão retirar a doação, levam para o brechó e lá é precificado, exposto. A nossa loja é muito bonita, a nossa loja da Maria Carolina, ele passou por uma reforma ultimamente. Tem mercadorias de excelente qualidade por um excelente preço, né? E esta é uma fonte de renda muito importante para a ASA, né? E a gente tem tido bastante sucesso nesse sentido, né? A gente pede para as pessoas desapegarem um pouco, né, e fazerem as doações para a gente poder. Todo mundo tem aquelas peças paradas lá no armário que não são usadas há bastante tempo. Então, né? Agora a gente está até fazendo uma campanha nos condomínios, deixando algumas caixas, desde que autorizadas, nos condomínios, para as pessoas poderem deixar, até para facilitar, né? Então, vale a pena uma visita no nosso brechó, viu? Vocês vão encontrar coisas incríveis por preços extremamente satisfatórios, viu? Vocês conseguem atender toda a demanda ou tem fila de espera ainda? Em relação às crianças, você diz? Em relação a todo mundo. Em relação às Acho crianças... As crianças, a demanda deve ser bem maior, em relação né? às crianças, a gente tem fila de espera, sim. Porque os espaços têm um número limitado e justamente também porque nas parcerias você tem que ter um número de educadores de acordo com o número de crianças, então tudo isso é limitado. Existe já uma visibilidade, uma credibilidade muito grande de que o trabalho da ASA é um trabalho muito bem feito, é um trabalho assim de ponta mesmo. Então as mães ficam sabendo e as mães querem que os filhos vão para lá. É que elas não podem escolher, porque na verdade quem faz a seleção das crianças é a prefeitura, né? As famílias se inscrevem para todos os 3 tipos de serviços que a gente presta, né? Nós temos todas as nossas unidades lotadas, né? Então, eu tenho 180 crianças em algumas creches, 220 nas outras, 120 crianças e adolescentes nos CCAs. O único espaço onde a gente tem menos atendidos é o centro-dia, que nós temos 30 atendidos, na verdade são 60, a possibilidade de serem 60, mas porque como é um serviço novo na prefeitura, eles ainda não estão conseguindo atender as demandas, né? Não porque não tenha, né? Porque na nossa sociedade, para o bem e para o mal, as demandas são enormes em todas as faixas etárias, né? Então, dentro dos nossos espaços, a nossa lotação é completa, mas com certeza, se a gente pudesse ter muitos mais, teria público para isso. Teria público para isso, com certeza. E se no brechó a gente não tem lista, não tem fila ou não tem uma lista de espera, mas se a gente tivesse mais o que oferecer, a gente teria mais venda. Então, você conscientizar as pessoas de que as pessoas têm muito, que a gente tem coisa no armário que a gente não usa, que a gente tem um móvel que a gente quer trocar e que a gente, às vezes, até pede, por favor, para alguém levar, nós vamos buscar. Nós vamos buscar. E esse móvel sempre vai ter um comprador. É impressionante que tudo que se coloca lá, né, Célia? Tudo que se coloca lá se vende. Então, tem gostos para todos os tipos, tem necessidades para todos os tipos. Tem preços, e os preços são muito convenientes, mas enfim, tem pessoas que aceitam pagar pouco ou que podem pagar um pouco mais, então a gente consegue vender tudo. Se não vendemos mais é porque não temos mais. Essa questão de vocês retirarem já ajuda bastante, muito, né? Quantas pessoas jogam na rua porque não sabem o que fazer?
E lá a gente tem um espaço para móveis, utensílios domésticos, roupas, acessórios, masculino, feminino, crianças, brinquedos, tudo, tudo. É uma fonte de renda muito importante para a ASA. E um outro projeto legal que vocês têm também é o inglês, né? O que surgiu foi a possibilidade de trabalhar com o inglês através do trabalho voluntário. E é o que nós chamamos do Volunteacher. E ele tem já um material desenvolvido especialmente para esse público, que tem, assim, o grande potencial de ser um instrumento de educação. Porque a criança, o jovem, né, o pré-adolescente, ele gosta, ele quer, são momentos bastante lúdicos, que se trabalha muito a comunicação. E agrega muito ao currículo, né? Além disso, é uma iniciação, mas ele se sente muito importante em saber o inglês e poder chegar em casa e contar. Ou ele chegar na escola e poder dizer que ele já sabe aquilo que a professora está ensinando. Então, em termos de autoestima, de valorização, dele se sentir confiante que ele é capaz de aprender, e ele opera milagres. Realmente é bem interessante. Então, são frentes para o voluntariado que a ASA oferece, que podem ser abraçadas com quem quer compartilhar um pouco o seu saber, o seu dom. Quais são as outras áreas que o voluntário pode atuar? Olha, na verdade tem todas as áreas abertas até nesse momento. Por exemplo, nós estamos com um voluntário fazendo um trabalho de RH fantástico, entendeu? Então, mas a gente tem uma concentração maior de voluntários no brechó. É um lugar onde a gente gosta de ter bastantes voluntários para ajudar na arrumação, até para dar um estilo mais chiquezinho no local, né? E no centro-dia de idosos, né? Porque o centro-dia de idosos é um lugar onde muitas histórias acontecem, né? As pessoas têm uma história de vida, elas gostam de conversar, muitas vezes elas não têm esse espaço dentro de casa, né? Então, ir até lá, bater um papo, assistir um filme com eles e fazer algum comentário, ou dar uma... Eles têm todas as oficinas já fornecidas por nós, né, em parceria com a prefeitura, de artes, de música, mas, por exemplo, agora eles estão montando um coral, está super bonito, isso para eles é uma coisa muito importante, né? Porque é o que a Teli estava falando, essa coisa da autoestima, né? E eu queria salientar uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho que é o grande diferencial da ASA, né? É a nossa preocupação com a formação dos nossos educadores e de todos os nossos funcionários, mas não no sentido de uma formação apenas pedagógica, né? É você olhar para aquela pessoa e perceber quais são as dificuldades que ela tem ou as facilidades que ela tem para lidar com determinados casos, né, que acontecem no dia a dia. Então, eu acho que a formação que nós oferecemos para os nossos educadores, tanto nas creches quanto nos CCAs, no sentido de cuidar, inclusive, da autoestima do educador, porque se ele não estiver bem, ele não vai conseguir fazer essa transmissão do saber como a gente gostaria, né? Então, é um pouco como se a gente for, sabe, você vai investindo aqui para chegar lá, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né? O quanto a ASA investe na formação e no cuidado dos seus profissionais. E uma outra coisa que é importante de salientar, que quando a gente fala de formação, eu não estou falando só dos professores. Então, todas as formações que nós fazemos nas nossas creches, por exemplo, participa a cozinheira, participa o auxiliar de serviços gerais, né? Porque todas essas pessoas estão em contato com os nossos atendidos. E para elas poderem dar realmente o atendimento que a gente gostaria que as crianças recebessem, todas elas precisam estar preparadas, né? Com certeza. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque o nosso trabalho, ele tem um foco, principalmente nessas crianças de 6 a 15,
da valorização deles, deles se sentirem autores da própria vida, né? Deles se sentirem aptos a buscar alguma coisa que é o desejo deles, né? A grande injustiça, né, do nosso país e de muitos outros países é a exclusão. É o ser humano não ter a possibilidade de ter aquilo que é mais básico, que é desde um hábito de higiene, saber escovar o seu dente, saber lavar o seu rosto, cuidar do seu corpo, ter uma boa alimentação e tudo isso ser complementado por uma boa educação. E com isso, acho que a gente consegue, então, trazer um pouquinho mais de oportunidades e de justiça para essa população, para que ele possa adquirir, né, toda essa autoestima e confiança e ele vá, aos poucos, se tornando autônomo. E isso tem que começar com os próprios educadores e funcionários. Eles têm que se sentir bem assim, parte do processo, incluídos no processo, porque eles vão transmitir isso para os atendidos. Queria agradecer a participação de vocês, muito obrigada. Obrigada a você, Juliana, pela oportunidade. E obrigada também a você que nos acompanhou em mais uma Ação em Cidadania. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.